Graça e paz da parte do Senhor, passando mais uma vez aqui para deixar minha devocional do dia de hoje. Continuando, na história de José, no livro de Gênesis, só que hoje eu vou ler o capítulo 41, e ele é bastante grande, que é o texto onde José interpreta os sonhos do faraó. Ele já interpretou os sonhos do padeiro, do copeiro, e aí ele, mais à frente, vai interpretar o sonho de faraó. Só que eu vou tentar ser um pouco breve, sucinta, Porque a história de José muitos conhecem, José, ele interpretava os sonhos esses dados por Deus. E o que me chama a atenção em José justamente é isso, os sonhos de Deus na sua vida. Todas as vezes que José falava e interpretava o sonho, ali não era um sonho do homem, de si mesmo, Sempre tinha algo que ia acontecer, que Deus ia fazer, e nem sempre era uma coisa favorável, Muito boa, E às vezes é isso que acontece nos dias de hoje conosco. Às vezes a palavra do Senhor está sendo pregada e muitos têm rejeitado, porque querem aquilo que lhe agradam. E os sonhos de José nem sempre iam agradar, A interpretação dos sonhos de José não ia agradar a muitos. No caso aqui, ele não agradou aos irmãos, então ele foi vendido. Antes disso, ele foi colocado em um buraco e passou por muitos processos, muitas injustiças, para chegar onde Deus queria que ele chegasse. Mas ele entendeu, no final, que tudo foi a mão do Senhor. Foi permissão do Senhor para passar por tudo isso. Infelizmente, passou por muitas coisas, mas alcançou ali o que Deus queria na vida dele. Foi perseverante, acima de tudo, ele perseverou. Na fé, um homem de Deus, e que nele havia o Espírito de Deus, que é onde eu quero chegar, aqui nesse texto. Então ele foi para a prisão, e ali ele conheceu o padeiro, o copeiro, interpretou o sonho desses dois. Inclusive depois que alcançou o que queria, o próprio José falou para ele, José interpretou o sonho do homem, ali na prisão, e ele mesmo falou para ele, não se esqueça de mim quando você chegar lá. Muitos se esqueceram, muitos se esquecem de você, mas Deus lembra de você. Porque 2 anos depois, José foi lembrado por Deus, porque Faraó chama para ele ir lá interpretar o sonho de Faraó. Inclusive, Faraó não estava em paz, estava inquieto, porque trazia para ele muitos adivinhos, magos, naquele tempo, e interpretavam os sonhos de Faraó de forma incorreta, de forma errada, falava o que ele queria ouvir. Sinceramente, eu acredito que era isso, porque Faraó não estava se sentindo em paz com aquela interpretação não era o suficiente para ele. Então, ele ouviu falar de um homem, Eu estou aqui narrando para tentar dar uma resumida, resumir isso aqui. Então, ele foi e trouxe José, Trouxeram José para ele, para interpretar o sonho dele. E, enfim, José traz uma palavra favorável, uma palavra boa para Faraó. Faraó acreditou e recebeu aquela palavra de José, Favorável, em algumas traduções da Bíblia vai ter assim, que José trouxe uma palavra de paz, uma palavra favorável, uma interpretação do sonho de Faraó, não que era o que agradava a ele, mas o que era a resposta correta. E ele vai concluir, porque ele foi constituído governador, porque ele tinha nele o Espírito de Deus. Irmãos, irmãs que estão me assistindo, eu até publiquei isso hoje, uma frase, que a amizade, de você andar com pessoas de Deus, de andar com pessoas que verdadeiramente têm o Espírito do Senhor em suas vidas e que te aproxima do Senhor. E hoje eu vi uma frase muito forte e achei muito interessante, me faz refletir sobre isso. Que amizade
onde Deus é a fonte, nunca se esgota. E é isso que eu quero chegar. Andar com pessoas que têm o Espírito, esse Espírito de Deus, que te aproxima do Senhor, é o melhor para nossas vidas. Não, você ande com todas as pessoas, conversa com todas as pessoas, sim. Mas andar com pessoas de Deus, que nos aproximam, essa é uma amizade sincera e verdadeira. Aquela que fala o que você precisa ouvir. Aquela que vai te apontar o que realmente você precisa melhorar. Que você precisa andar no caminho certo, no caminho que você deve seguir, que você tem que viver aquilo que a vontade de Deus para a sua vida. Muitos vêm, falam aquilo que querem agradar a si mesmas, se auto-beneficiarem, enfim. De todos esses, Faraó aceitou a interpretação do sonho de José. Então não teve adivinho, não teve quem viesse falar coisas, né, que não vinham da parte do Senhor e que o homem não conseguia interpretar. Foi o próprio Cristo. E ali José consegue, além de interpretar o sonho de Faraó, também dá estratégias, né? E Deus dá, Deus entregou tudo. Deus entregou, interpretou o sonho, disse o que ia acontecer. Infelizmente eram 7 anos de seca, 7 anos de bonança, 7 anos de seca, de fome, mas deu a estratégia, a solução, né? O homem, às vezes, ele vem, pensa em si mesmo e quer fazer com suas próprias forças, com suas próprias mãos, e não quer ter uma direção do Senhor, e a vontade do Senhor não importa. Muitas das vezes é isso, não importa. Para muitos, a vontade do Senhor não importa. Coloca Deus de lado. Aqui, o que ele está me ensinando é isso. Eu quero o que Deus quer para mim. O que pode os outros falarem, pode jogarem pedra, podem rirem, podem falarem o que quiserem. Eu quero estar na direção do Senhor, porque eu sei o que Ele tem para mim é bom. O que Ele tem para mim, o que Ele tem a meu respeito é pensamentos de paz. Que Ele vai me dar estratégias, solução, como aqui Ele fez. Tinha muitas, Ele deu a estratégia, né? Falou para José, através desse sonho, né, interpretando esse sonho, José deu as estratégias para o faraó, né, que ia passar por isso, né, mas que ia ensinar de que forma poderia extorquir, guardar os alimentos, os mantimentos, para que não viesse faltar. Ou seja, Deus, ele vai sempre falar o que precisamos naquele momento. E só. Você só precisa estar dentro do querer dele, da vontade dele para a sua vida. Ele não vai te livrar, ele não vai te livrar de você não passar por problemas, situações difíceis. Não, porque até aquele dia lá, até o dia que a gente vai ser arrebatados, ou qualquer momento a gente pode ir para ele, né? Porque uma coisa é certa, a gente não sabe o dia e a hora, mas sabemos que vamos morrer. E a qualquer dia Jesus está esperando por nós, né? Então importa agora que escolha você tem feito. Se você quer andar com Cristo, ou se você quer a condenação eterna ou a vida eterna. Então você tem essas duas possibilidades. Então aqui ele não vai, a palavra de Deus vai falar que nós temos que ter bom ânimo, que ele venceu e nós também vamos vencer. Então as aflições sempre vão existir. As lutas sempre vão existir. Ninguém passa nessa vida sem aflição, sem enfrentar desafios, sem enfrentar obstáculos. Mas com Cristo, com Deus na nossa vida, com Deus na frente, tudo passa como a gente passa de uma forma glorificando ao Senhor. Ele nos dá paz em meio à luta. Ele nos dá aquela paz que excede todo entendimento. Porque todo mundo passa por alguma coisa. O que eu estou passando certamente é diferente de que um irmão esteja passando, porém alguém está passando pelas mesmas lutas, pelas mesmas tribulações. E nós hoje, infelizmente, muitos casos, né? Pessoas estão matando outras na fé, matando sonhos, matando os projetos dados por Deus e não compreendem, rejeitam, recusam. Quem sou eu para dizer que Deus não é na vida
de uma pessoa, se aquela pessoa anda com o Senhor, se aquela pessoa está fazendo a vontade do Senhor, se aquela pessoa tem uma caminhada com Cristo. Importa que a gente agrade ao Senhor. Porque se você não estiver agradando ao Senhor, se você está em um caminho errado, sim, nós temos que aqui, ó, através da palavra, alertar, advertir. Jesus está voltando e Jesus está à busca dos verdadeiros adoradores. Está à procura, né, dos verdadeiros adoradores. E o que nós temos feito? Eu creio e eu sei que Deus está separando pessoas, está fazendo um mover em algumas pessoas que Ele tem sim separado e que tem aberto a visão, mas Ele vai abrir mais a visão de muitas pessoas. Muitas escamas ainda vai sair de muitos olhos, muitos vão enxergar, cego vai voltar a ver. Eu creio nessa possibilidade. Espiritualmente, eu estou falando espiritualmente. Então, eu quero deixar essa palavra. Deus, o homem ele pode esquecer de você, mas Deus vai se lembrar de você. Não importa. Você vai cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus vai cumprir esse propósito na sua vida. Amém? Deus, ele vai realizar os sonhos dele, sim, na sua vida. Eu creio, já ouvi muitas pessoas, irmãos, né, servos de Deus, ministrando palavras sobre a história de José. E Deus, ele me mostra isso agora, nesse momento. Que o homem se esquece, mas Deus lembra. Que nós devemos andar com pessoas de Deus, com pessoas que nos aproximam do Senhor. E sim, e viver a vontade dele para nossa vida, o querer dele. Eu vou falar aqui essa frase. Queira para você o que Deus quer para a sua vida. E assim você será próspero na presença do Senhor, você terá uma vida de paz, uma vida produtiva, uma vida estável. Seguro estamos nos braços de Deus, né? Em outro lugar, nos braços do Senhor. Amém? Fica na paz, Deus abençoe o seu dia.